Muito obrigado. Ora, boa tarde. É de facto com imenso gosto que estou aqui junto de João Pedro e junto de todos vós, naturalmente. As minhas primeiras palavras são de agradecimento, primeiro à FNAC que nos acolhe, que é o nosso anfitrião, depois, naturalmente, ao editor desta obra, o Dr. Paulo Lavadim, que nos introduziu aqui o tema, ao João Pedro aqui ao meu lado, enfim, mais uma parceria das muitas que vamos tendo e que esperemos continuar a ter, e que foi meu orientador, meu orientando em parceria com a professora Maria José Azevedo Santos, da Universidade de Coimbra. Ambas, portanto, tivemos responsabilidades na condução, e foi uma condução muito fácil, na verdade, do trabalho do João Pedro. Portanto, agradecimentos a todos e, naturalmente, também aos presentes, que saúde. É bom ver que estamos todos aqui junto do João Pedro. É uma forma de, evidentemente, valorizar e dizer que estamos contentes pela publicação do seu primeiro livro, um livro que esperamos também seja o primeiro de vários, de muitos outros, digamos assim. Para eu não me perder e não me, enfim, não perder o fio condutor da minha exposição, prefiro ler-vos, embora vá lendo e comentando, a exposição, a apresentação que fiz e que quero partilhar convosco. Portanto, passando estes agradecimentos e entrando diretamente na matéria, começo por chamar a atenção que sigo o percurso académico do Dr. João Pedro Gomes há alguns anos, evidentemente, e que recorda em traços largos esse seu percurso. Licenciada em Arqueologia e História em 2008, mestre em História da Arte, Património e Turismo Cultural, com uma dissertação intitulada A Faiança Portuguesa na Capital do Brasil Seiscentista, em 2012, e doutor em Patrimónios Alimentares, Culturas e Identidades, em 2022. Com uma tese subordinada ao tema, A Doçaria Portuguesa, Origens de um Património Alimentar. Portanto, estes 3 graus académicos foram obtidos na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e, atualmente, o Dr. João Pedro é professor adjunto convidado do Instituto Politécnico de Coimbra, Escola Superior de Educação. Este é o seu percurso académico mais, da obtenção de graus, e desde já chamo a atenção para o seguinte: temos aqui arqueologia, temos turismo, temos património, temos gastronomia, o que significa, evidentemente, que ao longo deste seu percurso, cujos títulos foram obtidos a partir de 2008 até 2022, temos aqui uma formação diversificada que enriquece naturalmente a sua produção historiográfica. Ao longo da sua carreira de investigadora, não é uma carreira muito longa, evidentemente, aliás, porque não poderia ser, mas ao longo da sua carreira de investigador tem, e estes números são assim um bocadinho por baixo, porque na verdade resultam daquele que fazemos sempre, que é ver o currículo da Ciência Vitae, não é? E que, no meu caso, por exemplo, está sempre desatualizado, o João Pedro está menos, ele porta-se melhor do que eu nessas matérias, mas, portanto, partindo dali, temos um autor que fez mais de 60 apresentações orais em congressos, colóquios, seminários e outros, realizados em diversos países, Portugal, evidentemente, em primeiro lugar, mas também Brasil, Espanha, França, Itália e Reino Unido. Publicou uma dúzia de capítulos de livros, e o número está naturalmente a crescer, uma dezena de artigos em revistas académicas, a parte da redação de pequenos artigos de divulgação. Tem igualmente participado na organização de eventos como workshops, tertúlias, colóquios, fóruns, oficinas, exposições e, mais recentemente, inclusivamente, desempenhou funções de orientadores de estágios. Conheci o Dr. João Pedro Gomes durante uma aula de História Cultural, Práticas e Representações, que é um seminário que leciono há já mais do que uma década na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. E esse foi o nosso primeiro contacto, e é um contacto, na verdade, curioso por aquilo que partilho convosco neste momento, não é? Portanto, o João Pedro veio até à minha aula, perguntou se poderia assistir, uma vez que este seminário era frequentado por um aluno meu, evidentemente, que era amigo de João Pedro, cujo nome eu já não sei qual é, mas não importa, não é? E me perguntou e eu disse que sim.
João Pedro era então muito jovem, estando, eu não sei se vai acabar a licenciatura ou o mestrado, e curiosamente esta aula do Seminário de História Cultural, Práticas e Representações foi destinada ao estudo de bibliotecas e museus no século XVIII, onde naturalmente a Biblioteca Joanina da Universidade de Coimbra teve lugar, não é? Para ser referenciada. E na altura eu achei, enfim, eu lembro-me de ter dirigido, o senhor vem de Coimbra, olha, para ouvir falar da Biblioteca Joanina aqui numa aula em Lisboa. Confesso que evidentemente não voltei a pensar neste assunto, o assunto morreu ali. E foi bem mais tarde, em ano que realmente não me recordo, que João Pedro se dirigiu dizendo que gostaria que eu co-orientasse a tese, como disse, em parceria com a colega, a professora doutora Maria José Azevedo Santos, e me lembrou esse episódio já, que tinha já alguns anos, não é? Na altura. Aceitei esse convite de imediato, animada por desempenhar uma prazerosa tarefa em parceria com uma colega que muito estimo, e com um doutorando cujos primeiros trabalhos de investigação começavam a ser objeto de interesse. Os anos foram passando, os capítulos foram sendo redigidos ao ritmo possível, foi um ritmo lento, mas eram, e como podem ver, quando folhearem e quando lerem o livro, são capítulos enormes. Portanto, foram sendo entregues ao ritmo possível, tanto mais que João Pedro é sempre um homem de 7 ofícios, e isso é um elogio, evidentemente, neste contexto, porque, obviamente, que quando se faz só uma coisa, não se podemos fazer muitas ao mesmo tempo, sou pena de nada ficar bem, mas também não podemos fazer só uma, sou pena de não vermos mais nada. E o João Pedro consegue aquilo que me parece um equilíbrio bastante salutar entre várias atividades destinadas a vários públicos, e isso significa que demorou mais tempo a fazer, evidentemente, o seu doutoramento. De qualquer maneira, orientar alguém implica sempre desafios, e tenho que dizer-vos que no caso da orientação do João Pedro foi uma orientação bastante fácil, porque sendo conhecedor da matéria, sendo bastante autónomo, e mais uma vez isso é um elogio, as nossas sessões de trabalho foram muito por e-mail, foram muito com encontros pontuais, foram muito pelo telefone, até porque um estava em Lisboa e outro em Coimbra. Encontrámos algumas vezes, é certo, não é? Mas significou, portanto, uma orientação muito tranquila e muito fácil, e enfim, tudo se desenrolou, pelo menos esta a minha percepção, de uma forma muito tranquila e muito agradável. O livro, ora publicado, Doçaria Portuguesa das Origens ao século XVIII, constitui uma versão revista pontualmente, diga-se, da tese de doutoramento, apresentada a provas públicas em 18 de dezembro de 2022. Então o trabalho obteve a mais elevada classificação por unanimidade. Cabe agora ao público julgar o volumoso volume, recheado de imagens e, em especial, de informações criteriosas e inovadoras. Temos a certeza que esta apreciação dos leitores será a melhor, uma vez que estamos perante uma obra de exceção. A excelente relação que João Pedro Gomes manteve e mantém com as suas orientadoras justificou também o amável convite que lhes endereçou para escreverem o prefácio, o que muito nos contentou, muito nos suscitou naturalmente alegria e interesse. Aceitámos evidentemente essa incumbência com todo o gosto, entendendo que era uma oportunidade para apontar de forma sucinta algumas das muitas virtudes do texto, explicando ao futuro leitor também alguns dos percursos realizados até à obtenção do resultado final. E, no fundo, cada apresentação de cada livro ou cada recensião crítica é, no fundo, sempre a visão de quem leu, visão que muitas vezes é concordante com outras e, em muitos casos, não. Estamos perante um livro de história, escrito ao longo de vários anos, uma parte dos quais em que o autor foi bolseiro de doutoramento da Fundação para a Ciência e Tecnologia, portanto a FCT. A obra é obviamente original, requisito supostamente inerente à obtenção do mais alto grau académico. Eu digo supostamente porque vejo coisas na atualidade que me surpreendem pela negativa. E aqui, evidentemente, temos o basear-se em fontes de natureza muito diversificada. Para quem não é historiador, isto pode ser uma coisa de menor monta, para quem é da maior relevância. E para terem uma noção das fontes principais utilizadas na redação deste volumoso livro, nós temos desde cartas de quitação, constituições sinodais, crónicas,
farmacopeias, forais, iconografia, legislação, regimentos, relatos de estrangeiros, relatos de viagens, textos médicos e muitos receituários nacionais e estrangeiros, a par, inclusivamente, de obras literárias. Além da documentação arquivística manuscrita e impressa, e publicada inclusivamente em coletâneas documentais, o autor dedicou muito tempo à leitura de bibliografia pertinente sobre o tema, produzido pelas historiografias portuguesa, anglo-saxónica, brasileira, castelhana, catalã e francesa. A consulta de tantas e tão variadas fontes e de um conjunto tão diversificado de bibliografia implicou a estada em arquivos e bibliotecas portuguesas, que vão desde Coimbra, Évora, Guimarães, Lisboa e Porto, e estrangeiras como Madrid e Viena, durante um período variável de tempo, em alguns casos durante bastante tempo. À inicial formação em arqueologia, João Pedro Gomes juntou um sólido domínio conceptual na história, o que lhe tem permitido escrever, quer na tese, quer em muitos outros textos da sua autoria, de forma clara, segura e adequada, sobre cronologias alargadas. Essa particularidade tem-se revelado um instrumento importante na prática letiva que vem desempenhando nos últimos anos e nos textos que tem produzido, de que este livro é o exemplo mais relevante. A Doçaria Portuguesa, das origens ao século XVIII, é uma obra constituída por 6 grandes capítulos. Falemos agora um pouco deles. Nos primeiros 3, o leitor pode encontrar o que se espera de um estado da questão ou de uma revisão bibliográfica realizada de forma aprofundada. Isto é, a análise comentada criticamente do que se tem produzido sobre doçaria, distinguindo os textos académicos dos restantes. Os 2 capítulos seguintes são dedicados ao açúcar, fazendo-se pela primeira vez um estudo comparativo e aprofundado, não isento de dificuldades, sobre os locais de produção, das tentativas de cultivo no Algarve, ao cultivo da cana nos arquipélagos da Madeira, Açores, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, e naturalmente também ao cultivo no território brasileiro, o transporte e os mercados do açúcar, tendo em conta as qualidades e os preços, a par dos vendedores, compradores e ainda da circulação informal do produto. Não faltam trabalhos sobre açúcar. O que faltava, evidentemente, era este tipo de articulação, que efetivamente nunca tinha sido feito. Nos restantes capítulos, aborda-se o doce propriamente dito. E para quem for guloso, como eu, e como João Pedro, e como há vários dos meus orientantes, é verdade, aqui poderá, isto é uma festa, aqui é a festa do doce, digamos assim, não é? Poderá aqui banquetear-se. Ora, no 4º capítulo foi tempo de estudar os antecedentes da doçaria portuguesa, remontando à antiguidade clássica e observando o papel dos doces nas mesas gregas, romanas, cristãs e muçulmanas. Os capítulos 5 e 6, especificamente dedicados à doçaria portuguesa da época moderna, estudam a passagem do entendimento do doce enquanto mezinha para o doce enquanto glútice. Neste contexto, o uso do doce na terapêutica da Alta Idade Média, ou o consumo de viandas de leite e de frutos da Idade Média, o consumo de viandas de leite e de frutos na comensalidade baixo medieval, ou o doce da literatura, são alguns dos vários subtemas abordados que permitem abrir o palco às novas utilizações do açúcar a partir do século XVI, inclusivamente a partir do V. Efetivamente, a partir de 400, difundiram-se as viandas de açúcar, abriram-se as portas aos doces e conservas doces aqui naturalmente, estabeleceram-se os confeiteiros e as doceiras, cujo primeiro regimento de ofício foi produzido no século XVI. Apareceu a doçaria popular e estruturou-se o receituário nacional doceiro. Esta última opção foi particularmente fundamentada a partir da análise dos livros de receitas, leigos e conventuais, manuscritos e impressos, produzidos em Portugal até ao século XVIII. E, dentre eles, cabe destacar... Isto não está a colaborar comigo, não é? Dizia-vos eu que cabe destacar, dentre outros, e começando evidentemente por ordem cronológica, o chamado livro de cozinha da Infanta Dona Maria, que quando alguém fala em livros de culinária é aquilo que ocorre à metade da humanidade, a arte de cozinha da autoria de Domingos Rodrigues, primeira edição de 1680, a compilação setecentista de Francisco Borges Henriques, receitas dos melhores doces e alguns guisados particulares, e a nova arte de cozinha de Lucas Rigaud.
publicado exatamente um século antes do primeiro livro de receitas, impresso em Portugal, portanto, em 1780. Em A Doçaria Portuguesa das Origens ao século XVIII, João Pedro Gomes, a partir de uma sólida investigação documental e de uma leitura crítica da bibliografia produzida, revisitou uma panóplia de temas ligados à doçaria, analisou a documentação a partir de focos diversos e diferentes dos que o antecederam e produziu conhecimento científico que trouxe muitas novidades, robusteceu o combate aos mitos da doçaria conventual e trouxe nova luz sobre o papel do doce, da sua produção e consumo entre os vários grupos sociais da época moderna. A todos desejo doces e serenas leituras, animadas pelo espírito rigoroso e crítico do autor e também, naturalmente, do leitor, porque essas interações são inevitáveis. Muito obrigada pela vossa atenção. Ora, boa tarde por norma, o Paulo faz aqui um interregno, mas a dinâmica e a logística hoje permite-nos logo passar diretamente. Digo sempre isto no início, estou numa situação altamente desconfortável. Para além das 60 e tal comunicações que já fiz, nada prepara uma pessoa para apresentar um livro. E portanto começo pelos agradecimentos. Obviamente agradecer à FNAC por nos receber nesta pequenina tour pela parte do nosso país a apresentar este livro. Um agradecimento a vocês que estão desse lado. Vejo muitas caras conhecidas, muitos amigos há mais de 2 décadas que fazem às vezes estas surpresas. É muito interessante serem estes pequenos momentos da vida que às vezes nos reúnem depois de tantos anos sem nos vermos. Amigos recentes, amigos mais antigos e não conhecidos, que passamos agora a ser conhecidos. Obrigado por terem disposto um pouco do vosso tempo para estar aqui. Já o Paulo e a Isabel tinham dito, é sempre bom ver as pessoas virem apresentar os nossos livros, porque o autor tem sempre este pedacinho de ego que tem que ser alimentado, que está a colocar um filho no mundo. Portanto, também queremos mostrar sempre o nosso filho. Um agradecimento sempre muito especial e cheio de amizade à Isabel, que hoje tenho o prazer de chamar Isabel. Há uns 10 anos atrás era a professora doutora Isabel Drummond Braga, em que eu tive a coragem de avançar com um pedido de orientação para um tema que lhe sabia que era muito caro na altura. Tinha então, 2015-16, acabado de publicar um livro onde já tratava esta questão da doçaria, de forma mais centrada, e ao longo destes 10, 11 anos temos trabalhado bastante quase sempre à volta da doçaria, em áreas um bocadinho mais afins, até umas novidades que trouxemos aí há uns meses atrás, não é? Diretamente relacionadas com a doçaria. Portanto, muito obrigado por esta presença e esta constância ao longo desta década, que seja a primeira de várias. E o agradecimento ao Paulo Lavadinho, editor da Books Factory, pelo salto de fé que foi pegar numa tese de doutoramento, que na sua versão original tem 800 e algumas páginas, e transformá-lo num livro para o negócio editorial e para o negócio de livros. A verdade é que este livro quase não tira nada da tese, é integralmente o estudo de doutoramento feito, com algumas retiradas de gráficos e afins, mas integralmente o texto está cá. E todos nós, mais ou menos diretamente, sabemos como é hoje o mundo do livro e o mundo da venda e da compra de livro, e portanto é com grato prazer que, depois de procurar muitas editoras e de me dirigir a muitas editoras, pedi para avaliarem a edição da minha tese de doutoramento, recebi a resposta de todas. Isso é muito grande, ponho isso para 200 páginas. Bem, a vontade que às vezes dizia, se eu quisesse fazer com 200 páginas, tinha feito com 200 páginas. Eu não quero um livro de divulgação, quero um livro de ciência, um livro de história a circular. Quando, nestes pedidos, vem o Paulo dirigir-se a mim, também por meios digitais, que tinha tido conhecimento de uma entrevista que eu dei e que estava interessado, e hoje cá está, quase 2 anos depois, está cá fora o livro Doçaria Portuguesa. Portanto, obrigado, Paulo, por este grande salto e este voto de confiança por trazer este trabalho. E terão que imaginar que há sempre estas resistências e estes medos em relação a estes trabalhos. É de facto um trabalho volumoso e eu nestas situações, a Isabel já fez tão bem uma recensão aqui muito sucinta do livro, parece-me muito pouco para dizer e, portanto, muitas vezes o que eu falo nestas alturas é explicar um pouco como é que nasce este livro, não é? E dizer porque há uma diferença da parte editada para a tese de doutoramento, que é o título.
o título da tese da Tesouraria Portuguesa, as origens de um património alimentar do século XVI ao século XVIII, e aqui recuámos até às origens, mas isto não é enganar o freguês. A verdade é que a própria tese já tinha incluído esta parte das origens. Aliás, o trabalho, eu não sei dizer quando é que este tema surge, quando é que eu escolho este tema. Eu sei que num congresso em França já tinha a ideia de trabalhar as origens de qualquer coisa, digamos assim, o que é que, do sabor português, da associação de temperos, de alguns pratos. Gostaria de reportar, tentar encontrar estas origens, quase nunca se conseguem encontrar, pelo menos de forma muito clara, e não sei muito bem a que altura decido que é a doçaria, sem saber, de facto, no tema em que me ia estar a envolver e das suas particularidades sociais atualmente em torno deste tema. A verdade é que o tema define-se e começa-se a abordar, e a postura foi desde o início esta que a Isabel já referiu e que o Paulo já referiram. Trazer a este tema da doçaria, que é tão inflamado pela nossa sociedade de todas as variadas formas, tem-se a ver, é de facto o grande poder do doce, é o de inflamar as paixões, o de excitar os apetites, tentar trazer um pouco de ciência, de história, de método a estes campos. E já na altura não teria esta ideia tão formada, hoje tenho, e já a digo sem grandes pudores, podendo até ser às vezes um bocadinho violento o que eu diga a nível verbal. Eu costumo dizer que longe, felizmente, vão os tempos em que a gastronomia e o estudo da história da alimentação estava nas mãos dos curiosos, ou das pessoas que por um acaso da vida eram privilegiadas o suficiente para poder despender parte da sua vida e do seu dinheiro a cultivar algo curioso, como era o que é que os antigos comiam. Portanto, já temos licenciaturas em gastronomia em Portugal, já temos mestrados em História da Alimentação, já temos doutoramentos em Patrimónios Alimentares, e portanto o tempo dos curiosos tinha acabado. E eu, mal ou bem, assumi, também queria fazer parte deste novo momento, trazer ciência a uma área que estava muito afastada da ciência. Desde então defenderam-se, se não me engano, 4 ou 5 teses de doutoramento, portanto o trabalho está neste momento a ser feito. Logo na altura da prova de qualificação, no momento académico no segundo ano do doutoramento, nós temos que apresentar um projeto, já com os orientadores alinhavados dentro do projeto. A doutora Ana Isabel Boês, que foi a arguente desse projeto, aliás, é ela que se deve uma pequenina alteração do título. O título original era Doçaria Portuguesa, a origem, e a primeira coisa que ela diz é: não há uma origem, há várias. Eu não sei, mas vai ver que há várias, e de facto há várias. E já no momento mais informal, quando estávamos a petiscar os doces depois das notas lançadas, ela disse-me: o João Pedro não sabe onde é que se vai meter. Pois não. Mas porquê? Sabe que tem que falar da doçaria conventual. Sim, mas qual é que é o problema? Tenho a certeza. A história vai ajudar, a história vai ajudar. E, entretanto, a história tem, de facto, ajudado. E foi com este sentido que este trabalho também começou a ser feito, e a postura também foi um pouco a de propositadamente ignorar tudo o que já tinha sido escrito. Ignorar todas as análises que já tinham sido feitas às fontes e pegar nas fontes, vamos lá ver, num processo que é muito difícil para um investigador, que sendo nós das ciências sociais, o investigador tem sempre a sua perspectiva, é impossível sermos completamente afastados de uma certa tendência de olhar as fontes, mas tentar olhar para as fontes históricas de uma forma muito crua, muito analítica, e tentar perceber, bem, quem viu aqui floreados e referências a alguma coisa que não deve ser assim, de facto o que é que aqui está escrito. E por isso é que este trabalho também implicou a recolha de mais de uma dezena de um tipo de fontes, exatamente porque era necessário fazer estas relações, estas correlações. E, portanto, a intenção foi desta: trazer um pouco de ciência, um pouco de método, um pouco de uma visão mais analítica a algo que faz parte do nosso dia-a-dia, que é o comer. Não é? E é muito difícil estudar uma coisa que está todos os dias à nossa frente e de que nós amamos muito ou detestamos. Fugindo do doce, podia pegar aqui numa folhinha que é capaz de dividir esta sala ao meio e criar umas pequenas guerras, que é o coentro, não é? Se nós fizermos aqui um exercício, hoje como se diz no ensino universitário, de metodologia ativa, e dissermos quem gosta de coentro põe o braço no ar ou vai para a esquerda, e vamos ver que a sala fica dividida, provavelmente. Se estando em Lisboa, talvez a sala fique
mais próxima do gosto do coentro do que do ódio ao coentro. Mas é algo que move tanta paixão que de facto, é difícil olhar para estes temas muitas das vezes com uma visão mais ou menos isenta. Aqui talvez tenha beneficiado muito da minha formação em arqueologia. Na visão estratigráfica da história, na visão temática e informal, e formal, aliás, das peças cerâmicas, dos bordes de cerâmica, dos estilos associados, do tipo de pedraria usada. Portanto, talvez me tenha trazido este esquema que era necessário, pelo menos no meu plano mental. Vendo que a história da arte depois vem trazer, através do método científico, toda esta base social, não é? O que é que motivava a pessoa a fazer ou a comer aquilo. E, na verdade, se eu tiver que avaliar o livro neste momento, ele é um trabalho quase de história social e não de história da alimentação. Porque o que se veio a revelar, até para mim uma grande surpresa, é que o doce é, acima de tudo, nestes períodos, até o século XVIII, um produto social. Portanto, ele existe como existe porque a sociedade lhe dá valor. Tem umas características tecnológicas específicas que lhe permitiu que a sociedade o reconhecesse mais do que o outro. O que aconteceu com o açúcar, o foco no açúcar, não aconteceu com o mel. Era muito mais acessível. Eu não sei se aqui terão todos mais ou menos a ver como é que o açúcar é feito. O açúcar não nasce nas árvores, não é? Vem de uma cana de açúcar que é preciso ser plantada em condições específicas, cortada, tem que ter 24 horas para ser espremida porque tem um suco, aquele suco tem que ser filtrado, tem que ser cozido durante algumas horas em fogo de temperatura controlada, depois ainda tem que secar ao ar livre, para cristalizar. É todo um processo tecnológico que hoje é altamente mecanizado e hoje temos um processo de tirar o açúcar da beterraba que é bem mais fácil do que é da cana-de-açúcar, mas até o século XIX isto não acontece. E, portanto, este foco no período moderno sempre teve também esta ideia de que percebe-se que o açúcar neste período é difícil, é um produto de luxo, é um produto de exceção, apesar de existir muito. A exceção aqui não é pela quantidade, mas sim pela forma como é feito e pela forma da sua circulação. E depois vem toda esta carga social. E, na verdade, a Isabel tinha referido isto, não é? Muito sobre o açúcar se foi dizendo, e aqui tentamos também trazer um bocadinho esta perspectiva diferente. E para lá do açúcar, o que é que há para lá do açúcar? Como é que as pessoas valorizam este produto? E o que vamos encontrar é, não só até a partir do século XVI, mas muito antes, vamos ter o doce a tornar-se o momento de exceção em todas as sociedades mediterrânicas. E, portanto, as raízes estavam encontradas, não as origens, as raízes estavam encontradas, e daí foi seguir o fio até ao final do século XVIII. Aliás, é uma baliza temporal como tantas outras, definida com critérios que às vezes não são talvez muito inteligíveis, mas é a questão das invasões francesas, a destruturação da sociedade portuguesa. Portanto, há aqui uma quebra histórica, foi o limite. Durante este trabalho, ganhei uma visão diferente sobre dois períodos da história que eu particularmente não daria na altura tanta importância a nível de investigação, ou tanto gosto. Um deles era obviamente o século XIX. Quando diziam, o século XIX é tudo francês, já há luz elétrica e comboios, já não há aquela época de ouro, já não existe. Aliás, nós vamos ver depois muito isso na doçaria. E depois deste trabalho, quando eu terminei, disse, eu talvez devesse ter feito sobre o século XIX. O século XIX ele tem então as grandes raízes do que é o Portugal contemporâneo. O Portugal contemporâneo nasce no século XIX, este Portugal do século XVIII estava a morrer nesta altura. Portanto, foram poucas as linhas que ainda o cozeram do século XVIII para o século XIX. E outro período que veio para mim a revelar-se extremamente interessante a nível deste tema foi o período medieval. Lembro-me até de comentar com ambas as orientadoras, dizer, talvez eu pudesse deixar a tese pelo final do período medieval. Porque em Portugal, a verdade é que não tinha sido estudado ainda o doce, o açúcar. Está aqui um pequeno ser a querer jogar assim aqui, estava-me a atrapalhar. Já é desconfortável o suficiente, está a falar de mim, não é? E da minha obra e do meu trabalho, ainda muito mais aqui com um mosquitozinho. Dizia então que surgiu esta ideia de parar no final do período medieval, porque em Portugal nunca tinha sido explorado a nível temático o doce no período medieval. Porque
Não há doce no período medieval, o açúcar começa no século XV. Bem, vai-se revelar completamente o contrário. Eu, se tivesse que avaliar o meu livro e dizer, olha, só podes salvar uma parte do teu livro, hoje, sem qualquer hesitação, seria a parte medieval. Porque foi aquela que a mim me surpreendeu mais. Tudo o que vim encontrar a seguir e tentei explicar e analisar a seguir para o período moderno, era mais ou menos conhecido, com muitas idiosincrasias que ainda hoje existem, muitas ideias feitas e muitos mitos, já lá vamos. Mas o período medieval não tinha nada disto. Era um período completamente cinzento. E revelou-se também, na verdade, um período extremamente interessante e fiquei com dúvidas se não deveria ter feito só sobre o período medieval. Mas avancei pelo período moderno e as novidades aí foram surgindo, principalmente não porque eu encontrava alguma coisa de novo. As fontes usadas neste trabalho, as fontes históricas, quase nenhuma é inédita. Se há uma mão cheia delas inéditas, é muito. Todas elas existiam, estavam publicadas, já tinham sido analisadas e reanalisadas, portanto não haveria grande surpresa a trazer daqui. Algumas das fontes até nos surpreenderam mais do que deviam, mas ainda bem. Portanto, foi esta visão diferente que eu tentei trazer neste trabalho. E é nessa visão diferente que surge o elefante na sala, não é? Que é o tema da doçaria conventual. Acredito também que muita gente se interesse, nem que seja a nível de prazer gestatório, por ela. Isabel Drummond Braga, em 2015, já tinha publicado o livro Sabores e Segredos, Receituários Conventuais Masculinos em Portugal. Receituários Conventuais Masculinos? Não. Receituários Conventuais em Portugal, onde, em 30, 40 páginas, já diz claramente, atenção, que se acha que é doçaria conventual, não corresponde a um facto histórico. E, obviamente, não é, eu, nesta visão analítica das fontes, eu ignorar tudo o que se disse para tentar ver isto de forma clara, encontrei exatamente os mesmos pontos em comum. Vou depois, obviamente, usar metodologias que Isabel já tinha usado na análise de algumas receitas e alguns receituários, para tentar reforçar esta ideia. Não é o ponto forte deste estudo, essa é que é a verdade. Este trabalho, na tese de doutoramento e hoje o livro de doçaria portuguesa, não se foca na doçaria conventual. A doçaria conventual é apenas um dos vários subcapítulos que tem. Julgo que é o 6.3, para quem quiser avançar na história, digo que acho que é o 6.3. Está ali muito bem localizado. Ele aparece num período histórico específico e então é impossível de evitar. Teve que se olhar para ele desta forma e as novidades não foram provavelmente muito novas, porque já vem sendo dito por alguns cientistas que esse mito que nós temos de que o doce feito no convento era exclusivo do convento, era guardado a 7 chaves a nível das receitas, que havia até uma competitividade entre os conventos para ver quem é que tinha o melhor doce e que era altamente monetarizado, portanto que era vendido e que dessa venda dependiam as rendas da riqueza dos mosteiros e da riqueza dos mosteiros. Todos estes mitos vieram-se a ver completamente desfeitos porque a história não conseguiu prová-los. Não é que eu não quisesse, mas a história, o método histórico e a análise das fontes não permitiu encontrar estes vestígios que tanto se queriam encontrar. Quase estamos no século XIX, quando queríamos encontrar o elo perdido, não é? Entre o homem e o macaco, e inventavam-se ali uns ossos de vez em quando. De facto, também aqui isto aconteceu, não é? Foi uma das novidades que, entretanto, demos seguimento na investigação e no trabalho. Já na tese de doutoramento, e deixei tal como estava aqui, não introduzi informações novas, há um receituário que suscita questões. Eu analisei 13 receituários e algumas receitas avulso, entretanto foram chegando outros, portanto já dá para ir acrescentando mais algumas receitas. Há um livro de receitas que a sua análise mostra que ele era completamente diferente de todos os outros livros de receitas. Apesar de tudo, nós estamos numa época em que há uma espécie de regra e uma norma como ainda hoje há. Portanto, se alguma coisa sai muito da regra, se é uma grande exceção, temos que a explicar. E eu tentei explicá-la. Trata-se do livro de doces do Convento de Santa Clara de Évora, um pequenino manuscrito com 10 receitas, datado de 1729, 28 de outubro ou 8 de outubro de 1729, assinado por uma abadesa, assinado por uma escrivã. Aquele manuscrito cumpre todos os requisitos dos mitos que todo o meu estudo dizia que era impossível de existir.
na questão das autorias, a questão das especialidades, e analisando aquela, dissecando, fazendo uma autópsia a todas aquelas receitas, que são 10, não foi muito difícil, percebeu-se que não faziam parte da mesma linha, nem de forma da escrita, ou do mesmo tipo de doces produzidos em todo aquele contexto. Na altura não se colocava muito bem esta questão do que é este manuscrito. A Isabel chamou-o há muito tempo pioneiro, na altura, também Leila Algranti tinha olhado para ele de uma forma pioneira. Eu atrevi-me, isto é de facto um atrevimento, não é? De dizer, suscita-me dúvidas académicas. E expliquei alguns pontos ali que eu não conseguia explicar. Eu não consigo explicar. Ou me faltam fontes de informações, ou há aqui alguma coisa que não está certa. Logo que a tese é apresentada, há uns poucos meses, eu desafio Isabel, e vamos pegar neste manuscrito, vamos lá. E fomos chegando à conclusão de que era excepcional demais para aquela época, e o cruzamento das fontes com os números que estavam lá mencionados, as datas, os espaços, chegámos à conclusão de que, acho que não conseguimos hoje negar que isso seja verdade, chegámos à conclusão de que este manuscrito foi falsificado. Trata-se de um livro de receitas de doces de conventos que não existiu. Não existiu naquela época, nunca podia ter existido, as pessoas lá nomeadas não existiam à época, e era tudo muito estranho. Portanto, a única explicação plausível, científica, pelo método é: este livro não existe nesta época. E como nós conhecemos imensas falsificações, já até mesmo da Idade Moderna para a Idade Média, né? Havia imensa gente que falsificava forais e cartas de privilégio de há 400 anos atrás para tentar que o rei lhe desse aquele privilégio. Portanto, aqui estamos perante o mesmo. Há uma falsificação. Até o momento está a investigação a decorrer, não temos dados mais para nos públicos e para revelar agora, mas assume-se, e esses resultados, os prévios, foram apresentados na Biblioteca Nacional no final do ano passado. Portanto, é também um estudo que trouxe um pouco, não digo colocar o dedo na ferida, mas é o grande problema de quando nós inserimos ciência em temas que por norma não a têm. Quando vamos lá inserir o método, há coisas que não ligam muito bem, que não jogam muito bem. E este foi um dos casos. Mas, digo novamente, o livro não é sobre doçaria conventual, é, portanto, um fio condutor. Tentou-se criar um fio condutor que ligasse o que são práticas alimentares milenares até um momento que uma dessas práticas alimentares, que é a doçaria, ganha uma identidade muito própria e que ainda ganha hoje. Na minha perspectiva, este livro, cada vez mais, mas isto é a minha própria visão como investigador, cada vez mais começa a perder valor para mim, porque eu agora já sei o que é que aconteceu até o século XVIII, quero saber o que é que aconteceu no século XIX. Porque estes tais mitos de doçaria conventual, vamos vê-los, são no século XIX que se começam a surgir, porque até o século XVIII o que se queria, ou que se achava que acontecia dentro de um convento, não acontecia. O convento era exatamente igual a qualquer outro sítio a nível de produção de doces. Toda a gente fazia, toda a gente comia, toda a gente trocava esses doces, e portanto aqui é o grande poder social do doce, que acho que no fundo é aquela expressãozinha que pode reduzir estas 700 ou 600 e tal páginas. É de facto, o doce é um produto social e, apesar de tudo, é acima de tudo um alimento que tem muito poder social em relação aos outros todos. E eu agora estou mais disponível para alguém que fazer alguma questão, conversar um pouco, porque eu acho que é um bocadinho mais dinâmico. E obrigado mais uma vez pela vossa atenção. Fica à espera do século XIX, mas gostava de saber porque é que parou no XVIII. É aquele corte histórico que tem que se fazer. Não dá para continuar indefinidamente até o século XXI. Tínhamos definido que o período moderno é, na verdade, o período onde se desenvolve a doçaria como a conhecemos, mais ou menos, e o século XIX contrasta tanto a mudança social e, no caso do açúcar, isso vai-se a justificar depois, não é? No caso do açúcar, houve uma mudança tecnológica tão grande, e é também quando Portugal perde a questão de ser um dos maiores produtores de açúcar, basta o Brasil tornar-se independente na primeira metade do século XIX e Portugal perde automaticamente, do dia para a noite, o galardão de um dos maiores produtores de açúcar. E para não entrar tanto no século XIX, ficamos ali, aliás, as últimas referências que tenho é às invasões francesas e à partida da família real para o Brasil, porque é o grande momento
em que Portugal parte, digamos, deixa o seu passado de ouro lá atrás e inicia um novo percurso muito turbulento, e o século XIX precisa do tratamento. Há mais fontes e há conceitos que são muito complicados de tratar, que não temos tanto até ao período ao século XIX, são os nacionalismos. O açúcar da beterraba começa no 19? Começa no 19, é uma invenção alemã. Alemã e germânica, da região da Europa Central, que começam a tirar o açúcar da beterraba. Já não é preciso ter colónias nas Américas ou em sítios tropicais, podemos ter às portas de Berlim campos de açúcar. Essa é uma das grandes também diferenças. Portanto, é este escopo também que se tentou ter uma grande mudança, então vamos parar aqui. Este merece talvez mais 7 anos. Sim. Olá, João. Olá. Conhecer-te já há um tempo que tocamos cromos, como se diz. É verdade. Tocamos doces, quase. Exato. Tenho muitas perguntas, mas uma talvez ajude para esta conversa. Qual é a especificidade da tesouraria portuguesa e não a tesouraria em Portugal? Aqui há um recorte também identitário, se quiseres. Portugal também ser este país com o Estado-nação é muito conhecido pelo Estado, não é? Há muito tempo, ao contrário de outros países europeus, de outras nações e outros Estados europeus. Mas o que é que, na tua pesquisa, o que é que identificaste, o que é que faz a tesouraria portuguesa única? Ou diferente da espanhola, por exemplo, que está e de outras europeias. Ou seja, perceber o que é. E esta coisa também é injusta, porque eu só comecei a ler o livro, eu só não percebi da página 50, acho eu. E entenderem, porque se não é de facto a questão conventual, que é um bocado este mito, que literalmente destruíste, aparentemente, é o que é que em Portugal é diferente dos outros, que tipo de culturas de consumo, ou que tipo de bens sociais é que se criam através do doce, que são diferentes ou únicos ou particulares em Portugal? É uma pergunta complexa. Eu sei, por isso. Não, faz pensar, faz levar aqui a conversa também para outro campo. As características, teríamos que falar de características técnicas, culinárias. Há uma manipulação dos pontos de açúcar que a maior parte das outras realidades alimentares europeias da época não têm. E eu acho que isto deve-se principalmente porque nós temos acesso direto ao açúcar. É uma questão muito económica. Aliás, uma destas partes do livro é um estudo muito de história económica. Não tem quase nada associado. É números e gráficos e barcos que vão e barcos que vêm. E é isso que nos mostra que, apesar do açúcar ser sempre de exceção, que o açúcar é um produto sempre muito caro. Hoje nós diríamos que era uma commodity, uma matéria-prima, tal como o petróleo. Funciona exatamente como o petróleo. Tinha uma cotação, digamos, internacional que subia ou descia conforme a oferta e a procura. E a verdade é que Portugal, mal ou bem, controlava grande parte da oferta. A questão da procura e do transporte era sempre mais complicado, mas Portugal sempre teve açúcar. Portugal andou 400 anos a constantemente ter açúcar no seu território. A questão é, quem é que acedia a este açúcar? Porque temos que pensar, depois de todo aquele processo tecnológico que falei, temos uns barquinhos, em pleno Oceano Atlântico, a transportar caixas de açúcar seco. Temos que imaginar uma caixa de madeira, forrada muitas vezes com folhas ou com folhas de papel ou com folhas com folhas vegetais. Era uma prática muito condenada por causa do sabor que deixava. Mas temos que imaginar o que é, em pleno Oceano Atlântico, 300 ou 400 caixas a andar de um barco para o outro e basta um pouco de água lá entrar, toda aquela carga se desfaz. São variadíssimos os casos do açúcar que chega, reportado chega em má qualidade. Portanto, para além da grande oferta, tem sempre estas condicionantes. O açúcar é um produto que está constantemente condicionado. Não é algo que se vai colher e se tem. Ter açúcar na mesa é uma grande conquista do produtor, do mercador, do transportador, do comprador. Porque estava exposto a tantas vicissitudes que era, de facto, um grande luxo ter açúcar na mesa, apesar de ele existir em grande quantidade. E é esta particularidade económica do açúcar, não é, como sendo uma matéria-prima universal, na altura já global, que o faz ser tão valorizado socialmente. É a questão ligada podemos dizer, ao preço. E temos que imaginar que, apesar de podermos, ninguém come açúcar às colheradas. Apesar de podermos. A esmagadora maioria dos casos, o açúcar é um ingrediente
para se juntar a outros ingredientes. Portanto, o valor do açúcar não se esgota como se esgotaria eventualmente no peixe, na carne, que pode ser consumido apenas com o processo culinário. O açúcar não, tem que ser misturado com outros ingredientes. Por norma também eles muito caros, como a amêndoa, por exemplo, ou como as frutas, que não sendo caras, eram sazonais. Portanto, vamos ter aqui sempre estas condicionantes que tornam o açúcar extremamente valioso para a sociedade, que eu acho que a sociedade percebe o quão complicado é ter este açúcar. E isso é que vai dar, de alguma forma, em Portugal, esta especificidade tecnológica, a questão dos pontos de açúcar. Portugal vai desenvolver variadíssimos pontos de açúcar, ou pelo menos registra os pontos de açúcar, que só mais tarde começam a aparecer no século XIX, uma culinária mais técnica, não é? Com os graus e afins, e conseguem Portugal, aliás, Francisco Borges Henriques é, até ao momento, se não me engano, o único receituário em Portugal que tem elencado os pontos todos, acho que são 7 ou 8 pontos. Não tem graus, é altamente empírico. Portanto, a característica culinária, apesar da associação à amêndoa e ao ovo ser determinante, mas não se escaparia muito, que seria, por exemplo, a Espanha, o Reino de Espanha. Também há estes doces, mas não nesta valência. Aliás, a questão da doçaria conventual em Espanha é muito mais clara do que em Portugal, mas muito mais, principalmente historicamente. Nós temos variadíssimos documentos que nos dizem que vários conventos vendiam vários tipos de biscoitos, não eram doces ricos, eram doces simples, para vender, para ganhar algum dinheiro. Em Portugal nós não temos isso, nós não temos um documento que nos explicite diretamente uma transação comercial de alguém que vai a um convento e compra doces e paga X dinheiro. Tudo indica que este tipo de troca que existia é a troca como nós hoje ainda pagamos, hoje quem é católico, para dizer missas. Paga-se um serviço religioso, naquele caso pagava-se às freiras para rezarem pela alma da pessoa, que era o serviço delas, não é? Era o trabalho de uma freira, era este, e a freira daria um doce em retorno daquela esmola. Tecnicamente é muito difícil dizer que Portugal não tem doces muito específicos. Tem algumas associações de doces que não existem nos outros países, especialmente no século XVIII. A associação das várias texturas dos doces de ovos, sejam em ovos moles, fios de ovos, folhas de gemas, todas essas associações em Portugal são muito mais ricas do que nós conhecemos através dos receituários dos outros países. Aliás, quando um produto tem ou laranjas ou muitos ovos, fora de Portugal é qualquer coisa à portuguesa. No século XVIII e XIX. O arroz doce, o arroz de leite, ou os arrozes, cremes de arroz, especialmente na França, quando é à la portuguesa, já sabemos, ou tem gemas e tem um bocadinho mais de açúcar. Há um autor muito interessante no século XVI, Juan de Valés, aliás, o manuscrito é do século XVII, mas ele é um funcionário régio de Navarra, que escreve um livro de variedíssimas receitas, centenas de receitas, e muitas das receitas faz a comparação já entre Portugal e o Reino de Navarra e o Reino de Espanha. E há sempre aquela notinha que em Portugal usa sempre um pouquinho mais de açúcar. Mas isso os estrangeiros estavam cansados de saber que em Portugal vinham para comer coisas com açúcar. Está associado também ao consumo da água, que em Portugal e com a Espanha tem uns consumos também muito particulares, vai dar origem à bucarofagia, que também andamos a tratar este tema, o consumo de pequeninos pedaços de barro para um prazer gustativo que hoje nos é completamente estranho. Nós já fizemos aqui arqueólogos na plateia, também já fizemos estes testes com estas cerâmicas que cheiravam e que sabiam que davam sabor à água, portanto também temos sempre feito estas experiências. Tecnicamente, e voltando, peço desculpa de estar sempre aqui a dar à roda, tecnicamente é muito difícil dizer. Há uma associação, de facto, há manipulação do açúcar em vários pontos e há um uso alargado dos ovos e da amêndoa, mas não é completamente exclusivo, não é? Talvez tivesse dentro um pouco mais doce, a nível de quantidade, dos doces serem mais doces do que a maior parte dos reinos e das outras geografias europeias. Os doces da África do Norte são muito doces também, mas com mel. Com mel, sim. E com amêndoa. É uma das nossas raízes. São tão doces como os portugueses, mas com mel. Sim, essa é uma das nossas Estes raízes lá. aqui tem ovo, gema. Sim, aliás, Essencialmente diferente. a parte medieval do trabalho também tentou pegar nessa perna do outro lado do Mediterrâneo e perceber, ainda que as provas sejam
não digo circunstanciais, mas não há fontes escritas que documentem muito bem estas práticas, mas entende-se que a Península Ibérica, já no período medieval, está muito mais virada para o doce do que as outras regiões europeias, exatamente porque tem cá, durante 400 ou 500 anos, uma civilização que não tem uma coisa fantástica que o cristianismo tinha, que era a gula. Não proíbe, não torna pecado o grande consumo de comida e o luxo. Vê as coisas de uma forma diferente, não é? O islamismo olha para o doce e para a comida de uma forma mais benévola. Aliás, é uma graça divina, interessa é ser partilhada. A questão é o egoísmo. Tem que ser partilhada. O cristianismo, na sua origem, a gula era um dos primeiros pecados, pois é que desce. Ele era um dos primeiros pecados, era o pior que se podia fazer. Aliás, já uma freira no século XVIII dizia que o açúcar é um dos prazeres que depois traz outras a seguir. E este erotismo que depois é dado ao açúcar, principalmente no século XVIII, vem daí. Este perigo que é a gula, não é? Este vício vai trazer outros vícios. Até o vício do estômago vai ter uns vícios corporais depois um bocadinho mais difíceis de controlar. Mas temos sempre esta perna, esta raiz, nesta cultura muçulmana, não é? Que vem do norte da África e que deixa cá marcas, aliás, não é completamente, eu gosto de faltar a palavra, não é completamente fora de sentido ou propositado, foi completamente propositado ser José Fadóbides, não por ser José Fadóbides, é porque é mais visual em Portugal em relação ao doce, mas porque é que eu não coloquei os outros grandes cestos de doce e coloco apenas umas queijadas, que é provavelmente um dos doces mais antigos reportados em Portugal. São as caiatas. Já um muçulmano no século XIII sabe, e quando registra um livro de receitas, diz: atenção que isto é algo que se faz lá, no Al-Andalus, portanto, lá na Península Ibérica. Portanto, já era algo daqui da nossa região geográfica, que esta manipulação do doce e do queijo já começava a acontecer, que era diferente já do outro norte da África. Não é sem sentido que está aqui também a queijada na capa do livro, que é talvez um dos mais identitários doces portugueses.